Você sabe, senão a Sônia esquece. É bom que vocês já estão acostumados com o meu jeito, né, gente? Ai, quem não está acostumado fica assim, perdido comigo. Mas vocês já estão. Ó, aqui, Ai, eu amei isso aqui, gente. Parece que a gente está no céu, né? Gostei. Eu deveria ter colocado tudo desse jeito. Amei de colocar o fundo tudo desse jeito. Muito top. Ó, aí aqui a primeira lei, terceira lei, eu estava falando sobre gravitação universal. Depois do experimento, a Adriele chegando, depois do experimento, depois que eu ministrar toda a parte da aula, aí o Carnelucci vai nos dar um show hoje. Ah, tá bom, professora. Ó, então eu falei o seguinte sobre gravitação. Primeiro, as 3 leis lá de Kepler, que eu falei na semana passada. A primeira lei fala que as órbitas elas são elípticas. Antigamente pensava que elas eram circulares, mas não, elas são elípticas. Segunda coisa, áreas iguais, tempos iguais. Então, quando um planeta ele varre uma certa área, se as áreas são iguais, os tempos são iguais. Terceira lei fala que T ao quadrado, período ao quadrado, dividido por R ao cubo, é igual a constante. Então, falei a respeito disso nas 3 leis. Outra coisa também de Kepler, só que ele não sabia explicar, era que tem o afélio, que é quando um planeta está próximo do Sol, não, periélio quando o planeta está perto do Sol e afélio quando o planeta está afastado do Sol. Quando o planeta ele está no afélio, a velocidade dele diminui. Quando está no periélio, que está mais próximo do Sol, a velocidade dele aumenta. Claro que Kepler não sabia explicar isso. Aí, Newton pegou esses documentos, foi estudar as leis de Kepler e aprofundar um pouco mais nesse estudo sobre os planetas. Daí, ele chegou à seguinte conclusão. Primeiro, ele desconsiderou que essa órbita era elíptica, para ficar mais fácil os cálculos, né? Então, ele considerou uma órbita circular. E daí, se as órbitas são circulares, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, pegar esse balangandã, ó, tenho aqui o planeta e aqui o Sol. Existe uma força nesse sentido, chamada força centrípeta. E daí, ele, que é uma força de atração. E aí, ele começou a estudar a respeito dessa força. Ó, bom dia, Gabriela Menegatti. Ai, irritou minha garganta. Pronto. Aí, estudando a respeito, ele percebeu que existia essa força de atração, né? Que ele, a princípio ele chamou de força centrípeta. Ele não sabia que tipo de força que é. Por que ele sabia que existia essa força? Aqui que eu parei, né? Porque quando estava aqui um satélite, né, a Lua, e aqui o planeta Terra, o satélite ele não descrevia uma trajetória retilínea, ele descrevia uma trajetória circular. Então, se ele descreve ele não saía pela tangente aqui, ó, significava que ele era atraído por uma força. E aí ele começou a estudar mais a respeito dessa força de atração, tá? Daí, ele percebeu e ele teve a conclusão que essa força, que é chamada Lei da Gravitação Universal, ela corresponde não só aos planetas, mas a qualquer tipo de matéria. Aí ele colocou assim, a força de atração deve ser um fenômeno geral, universal, e deve se manifestar entre 2 objetos materiais qualquer. Ou seja, o que ele está falando? Que massa atrai massa. Indiretamente ele está dizendo isso. Massa atrai massa. Qualquer tipo de massa. Então, se tem dois corpos, aí 2 pessoas, elas são atraídas. Ah, professora, mas por que eu não sinto essa força de atração? Vou te explicar um pouco melhor. Aí ele coloca lá, né, que vou ler de novo a definição. Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, daí ele já percebeu que já explicava, aí pela fórmula, ó, deixa eu só interromper. Vini chegando, Vinícius Santos, bom dia para quem chegou. Bom dia, tá? A gente já está aqui na nossa aula.
ver profundo. Ah, eu amo esse conteúdo também. Gosto muito. Deixa eu colocar aqui, já ampliar para mim. Pronto, eu enxergo melhor. Então, ele falou o seguinte: essa força de atração, que é a força gravitacional, tem essa constante. Ah, professora, por que tem a constante? É para corrigir algumas imperfeições na fórmula, tá? M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado, R ao quadrado, coloca D ao quadrado. Mas tanto faz, D ao quadrado, R ao quadrado. E daí ele percebeu qualquer tipo de massa. Então, massa atrai massa. É uma força de atração. Diferente lá da força elétrica, qual que é a diferença da força elétrica para a força gravitacional? A força elétrica, ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão. A força gravitacional, ela só é de atração. Outra coisa, a força elétrica, ela é muito maior do que a força gravitacional. A força gravitacional, por que a força gravitacional ela é muito menor do que a força elétrica, professora? Porque a constante da força gravitacional é muito menor do que a constante da força elétrica, que é a lei de Coulomb, tá? Essa daqui é negativa, a da lei de Coulomb, ela é positiva. Então, devido a isso, essa força ela é muito pequena. Ela só vai ser grande quando as massas forem grandes. Então, você e o seu colega aí, ó, eu tenho minha garrafinha, tô até com sede. Eu só vai sentir, ela só vai chegar perto de mim se aplicar uma força, né? Para beber água. Mas se eu tô aqui, você está sentindo sendo atraído igual um imã? Não. Os objetos que estão ao meu redor estão sendo atraídos por mim? Também não. Por quê, professora? Porque a minha massa é muito pequena. A massa desse objeto também é muito pequena. Mas, porém, quando eu jogo aqui a caneta, ela cai para o centro da Terra. Porque a massa da Terra é muito grande. E por essa massa ser muito grande, essa força ela tem um valor expressivo. E daí esse objeto é atraído pela Terra. Então, essa força gravitacional ela só vai ser assim, ter um valor significativo quando essa massa for grande. E além disso, se o objeto estiver muito distante, essa força se torna pequena, porque força e distância elas são inversamente proporcionais, mas inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Tá? Não é simplesmente inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso, quando o planeta estava longe, essa força ela era o quê? Menor. Quando o planeta estava próximo, essa força era maior, porque ela depende do quadrado da distância, tá? Continuando. Olha que teminha bom, né, gente? Podia cair no Enem isso aqui. Podia cair, vocês iam arrebentar. Tô pegando toda a parte, até histórica. Eu peguei até a parte histórica para trabalhar com vocês. E daí, eu estava pesquisando, falei assim, gente, eu tinha que mostrar isso de algum jeito. Eu só achei um videozinho que mostrava essa força de atração entre as massas. Vou pegar aqui a força, quando fala em força gravitacional, a constante universal gravitacional ela é 6,67 vezes 10 a menos 11. E da lei de Coulomb, 9 vezes 10 a nona. Ó, 9 vezes 10 a nona, nona positivo. Então, a força elétrica, quando você calcula lá pela lei de Coulomb, ela é muito superior à força gravitacional, tá? Daí, aqui eu falei para vocês como é que se encontra a aceleração da gravidade, que vale 9,8. Como é que se encontra a aceleração do satélite Lua? Você pega lá a constante gravitacional, a massa do planeta ou a massa do satélite, divide pela distância ao quadrado. Quando você faz isso aqui para a Terra, dá quanto? Ó, 9,8. Daí que saiu a aceleração da gravidade. Coisa chique, né? Eu acho isso aqui interessante. Eu fiz esse cálculo para vocês lá no primeiro ano, no quadro. Aí vocês ficaram assustados. Eu via só os olhos de vocês assim. Que é isso, professora?
primeiro ano. Mas aí, até então, Newton não tinha feito nenhum experimento que comprovasse essa força, né? Aí veio o Henry, que inventou um experimento chamado balança de torção. Vai, coisa. E daí eu vi, acho que encontrei só esse vídeo, desculpe, tá, gente, porque não tá tão bom. Vou tentar aqui. Só para, observe. Tá, a balança. Coloca uma bolinha, uma massa à direita, coloca uma massa à esquerda. Two balls balance, the bar is free to turn. Ela, claro, fica em equilíbrio, né, gente? Aí Aí ele coloca uma bolinha de chumbo próxima de uma das bolinhas. E olha o que acontece com a balança. Ela começa a se mexer. Viram? Por que ela começa a se mexer? Ela estava em estado de equilíbrio. E depois, quando coloca essas massas próximas dessas bolinhas, como fala, né? Ocorre uma torção nesse experimento. E essa torção é devido a essa força gravitacional, devido a essa força entre as massas, força atrativa entre as massas, tá? É a única coisa assim que esse experimento deveria ter mais, né, no ensino médio. Assim, nos vídeos, né, não tem esse experimento. Aqui. Aí eu encerrei. Deixa eu parar aqui. Sônia. E o Carnelucci. Vou ampliar aqui. O ano passado eu até baixei isso no meu celular. Cadê o Carnelucci aqui, gente? Cadê você? Carnelucci, cadê você? Fala um A aí que aparece. Opa! Ah, tá. Tornar co-anfitrião. Sim, Carnelucci. Agora, tu tens o poder, Carnelucci. Tu tens o poder de mostrar o que você quiser, Carnelucci. Só tirar aqui. É que ele tinha mostrado, gente, é bem interessante. Lindo, né, gente? Eu só não sei o que eu faço. Tá, professora, ó, tem a ferramenta aqui que, tipo, você adiciona planeta, asteroide, o que acontecia se explodir o Sol e o que acontecia com o sistema solar se não tivesse um Sol. Mas eu não sei o que eu faço, professora. Então, tipo assim, por isso que Coloca um planeta. Tá. Não exatamente na... Ai, meu Deus do céu. Coloca um planeta nessa primeira órbita e coloca um planeta numa órbita mais próxima, para ver o que acontece com a movimentação desse planeta. Tá, tipo qual planeta? Qualquer um. Coloca Vênus e Terra, tá bom? Eles parecem ter parecem ter proporções iguais, parecem. Qual órbita? Vai falando, professora, porque eu não sei nada. Aí, deixa aí. Agora você vai pegar a Terra e colocar bem mais distante. Uma órbita bem mais distante. Ele dá o cálculo da velocidade? Bom, a velocidade está escrito ali, ó. Tá, tipo, lá no cantinho direito. Tá 12 quilômetros. Tá. Tá, eu coloco na onde? Aí, tá bom. Aqui? Isso. Vai ficar distante. Tá, aí. Tá, aí Vênus tá aqui. Deixa eu nem soltar esse negócio aqui, por favor.
Só não sei como solta, professora. Peço perdão. Não tive tempo. Tá. Aí, Olha que legal. Gente, olha Vênus lá e olha a Terra. Olha a velocidade com que Vênus está se movimentando, mais do que a Terra. Olha lá. É como se o Vênus estivesse no afélio e a Terra estivesse no periélio. Não. É o contrário, gente. Vênus estivesse no periélio e Terra estivesse no afélio. E aí, porque, como eles estão mais próximos, as distâncias são mais próximas, Vênus do Sol, aí ele tem uma velocidade maior, a Terra tem uma velocidade menor. Olha lá, a trajetória. É que legal. eu não sei nada, professora. Aí, Ah, tem... pô, você estava perguntando na aula passada a respeito de um corpo ser atraído pelo Sol. É, Devido à força gravitacional. tipo, tá, ó. Vai colocar um bem Se eu- próximo. ó, tipo assim, se eu colocar bem próximo, ele não vai a Terra bem próximo. Por que que ela é atraída assim mais, tipo, por que que ela é atraída mais, sabe, para mais perto, sabe? Tipo, porque ela tá do lado do Sol, sabe? Ela tá do lado, literalmente, tá do ladinho do Sol. Por que que ela não é puxada igual tipo, um buraco negro, sei lá? Por que que ela não é puxada? Mas é isso que eu estava explicando. Por que não é puxado? Porque essa força, ela não é tão grande. Ela não é uma força, que nem eu disse. Existe lá, eu tenho um elétron e eu tenho um pósitron. Exemplo, o elétron é carga negativa, o pósitron é uma carga positiva. E se eu coloco os dois, eles vão ficando naquela dança, até eles se colapsarem. A gente até estuda isso, o colapso deles na quântica. Na hora que eles se colapsam, ele é como se eles se chocam, e daí eles se destroem e emite um feixe de luz. É chamada dança da morte. Esse colapso é chamado dança da morte. Mas por que isso acontece com o pósitron e com o elétron? Porque é a força elétrica. A força elétrica, ela é muito superior. E é isso que eu estava dizendo, ó. Eu vou colocar aqui os valores e depois, na hora que você terminar, eu vou te mostrar. Ó, a força, vou falar, a força gravitacional, a constante é aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11. A força elétrica é 9 vezes 10 a nona. Então, só pelas constantes já dá de perceber que a força elétrica ela é muito maior. Essa força gravitacional ela é pequena, muito pequena. Então, por isso que o Sol não consegue puxar a Terra, coitado de nós também, né? É verdade, é verdade. Para acontecer esse colapso, né? Essa chamada dança da morte, graças a Deus. Porque essa força gravitacional ela é pequena, ela não é muito grande, não é muito expressiva. Tanto é que precisa de grandes massas, entendeu? Ó, olha lá. Olha lá. Não vai se colapsar. Então, se tivesse dois sóis, a gente ia, tipo, na Terra ia se mover, tipo, ela ficar girando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não, mas aí dependeria de qual distância que a Terra estaria de cada um. Se ela estivesse exatamente no meio. Entendeu? Depende de qual delas tem a maior massa, depende da distância. Ó, botar o mesmo Sol que a gente tem aqui, mesmo Sol. E aí, ó, botar o mesmo Sol. Se eu botar o mesmo Sol aqui, a Terra vai ser, tipo... Se você colocar um Sol com a dimensão maior... Tá, não sei, eu não sei se aqui é grande. Depende da distância. Deixa lá, só coloca mais longe. Não vai ser atraído. Ó, aqui. Ela vai ser atraída por onde ela está mais próxima. Olha lá. Tá, coloquei. Viu? Não vai ser atraída. Não, não muda a órbita, pô. Que chato. Mas não, vai mas mudar, não vai? ali a estrela que está mais próxima ali, ó.
Você vai mudar, vai colocar... Só se você colocar muito, 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 muito próximo. Mas ela vai ser atraída por conta dessa distância que é menor da onde você tinha colocado, por esse primeiro sol que você tem. E não pelo segundo. E por que o Sol Porque está essa movimentando? força gravitacional para o segundo, ela é pequena, porque a distância está muito grande. Mas por que o Sol está movimentando, então? Ele Não, tá, estou tipo... falando com relação à Terra. Ah lá, Relação... ó. Você... Tipo... Então, mas aí o Sol está sendo atraído pelo Sol. Mas como... Tá, ó, mas seguinte, se ele for atraído, ele não vai puxar a órbita da Terra, não vai? Ele vai puxar a órbita da Terra. Ó, ele mudou a órbita de Vênus, ele vai puxar a órbita da Terra. Então, mas só que a Terra, você fala assim, esse vai e vem, esse vai e vem da Terra, não vai acontecer. Agora você está aproximando mais. Eu não tô fazendo nada, só eles estão se aproximando, entendeu? Estão se aproximando sozinhos. Mas, ó, ele não vai vir, tipo assim, porque são dois sóis, os dois sóis vão ficar girando entre um e outro. Mas a Terra será atraída por esse primeiro que está lá, porque a distância é menor. O Sol está sendo atraído pelo Sol, beleza, porque eu tenho uma outra massa bem expressiva do outro lado. Está sendo massa atraindo massa, mas a Terra está sendo atraída por esse primeiro Sol, porque a distância está menor. Entendeu? Ah, sim. Entendeu? Eu pensei que ia ficar vai e vem mesmo, mas... Não. Agora, se você ficar no meio... Não, mas ela sempre vai ficar onde tem a distância menor. Não tem como. Ah, que Legal. droga. Então, eu vou destruir aqui enquanto isso. Ai, meu Deus do céu. Gente, ele quer causar um colapso universal. Acabou, professor, acabou. Ai, que aguento. Graças a Deus que as ideias de Carnelucci não deram certo. Acabou, professor, acabou. Foi isso. Bora para o exercício. Vou colocar em prática. Gente, ó, os exercícios, com toda sinceridade, vou fazer a chamada primeiro e aí eu fico tranquila para resolver os exercícios. Os exercícios, o grau assim dos exercícios, eu não achei muito interessante, tá? Tem exercícios que eu olhei assim, ai, que ódio que me deu, assim, falei, ai, eu sou muito, você sabe, né? Fico criticando tudo, analiso tudo. É muito chato isso, mas eu sou desse jeito, né? Deixa eu deixar lá, deixa eu tirar isso aqui. Vou lá no professor fazer a chamada. Ah, saiu. Deixa eu arrumar aqui, gente. Bom, ainda bem que Professor, não saiu. como é que eu dou de... essa é anfitriã ainda, né? Ah, tá. Tá. Eu não sei como é que... Pensei que tinha que dar de volta para o seu filho. Ai, caramba. Não, eu coloquei como co-anfitrião. Co-anfitrião. É mais prático, eu acho. Ó, bora fazer a chamada, fala presente, levanta a mãozinha. Vai lá, segunda-feira, animada. Adriele, eu vi que está aí. Bom dia, Adriele. Ana Júlia. Presente. André, também está aí. Presente. Antônio. Antônio eu não vi. Bruna está aí. Caio também admitiu, lembro. Presente. Clarice. Fábio também tá. Gabriel também tá. Gabriela Rocha também tá. Gabriela Menegatti. Gabriela Maciel. Tá aí? Tá aí? Não? Gabriela Mota também eu vi. Giovana Flávia também eu vi. Giovana Zeferino. Tá aí? Giovana Zeferino. Não. Giovanni Firmino. Oi, professora. Ai, amém, Senhor. Amém, Senhor. Ganhei a semana. Esse guri estava desaparecido e ressuscitou. Não desaparece, não, Firmino. Que coisa. Ai. Não Pode deixar, professora. deve ter recebido. Alguém deve ter recebido.
falado aí um recadinho para você. Ah, tá. É que ele perdeu no truque, professor. É por isso que ele apareceu aqui. Uhum. Gabriela, fala para a Zeferina, mandei um beijo para ela e melhoras, tá? Aí quem mais? Esse Firmino. Gi também tá aí. Peraí. Tá, manda um beijão mesmo. Gi também tá aí. Aí, Guilherme. Guilherme eu não vi. Guilherme gosta de falar. Gustavo. No. Ítalo também não. Camila tá aí. Camille está? Oi, Camille, tá aí? Não. Carol tá quietinha, mas tá aí, né, Carol? Já tá quieta. Lídia. Linda. Alzélios. Linda também não. Lívia, tá, que eu vi. Lohan, eu vi. Luana, eu vi. Lucas. Oi, Lucas. Luiz, Mel, Murilo. Presente, professor. Eu ia falar, eu lembro de ter visto. Nath tá aí? Oi, Nath, não tá? Pedro César Menegatti. Presente. Oh, minha promessa. Pedro José tá aí. Tainara também tá aí, que eu vi. Vinícius Canelucci. Presente. Todo mundo aí. Deixa eu interromper. Vê se dá pra... Não. E que coisa, tem que interromper e voltar lá. Tô lá no exercício, gente. Eu esqueci de abrir. Ai, que... Já ia falar besteira. Vai! Que fossa. Vamos falar outra coisa. Que fossa. Deixa eu compartilhar lá, lembra? Eu sempre coloco o dia que eu... E daí tem dia que nem precisa. E eu pego e já deixo aberto. E hoje precisava... Aí, ó, tô perdendo 3 minutinhos. Pode? Não pode. Sônia, tem que ser mais eficiente. Manter... Nossa Senhora, caiu os trem tudo da vizinha. Oh, Deus, um monte de panela caindo. Prontinho. Livro 6. Eu não tenho livro 6, gente, só tenho digital também. Vai. Eu quero nem sei a página. Abre. Que isso? Aonde caiu? Senhor da Glória. Ô, Jesus Cristinho, onde está? Perdão aí, gente, que eu não tenho um livro também, eu vou procurar aqui qual é a página. Acho que eu tô chegando. Adriele. Isso aqui é de centro de massa. Nem cai, centro de massa. Alguém tá com o livro aí? Dá uma olhada qual página que é. Ajuda a Sônia, meu Deus. Ajuda eu. Senhor da Glória, tô perdendo tempo, eu tô olhando o relógio. Não pode perder tempo. Vai lá. Peraí, acho que eu tinha anotado. Eu coloco aqui o que vai ter na minha aula. Página 2. Eu sempre anoto, gente. Sempre coloco um exercício. E vou colocando as páginas também. Resolvi o problema, eu tinha anotado, eu sempre anoto. Bora lá. Aqui o primeiro exercício. O primeiro exercício, ele é teórico. Vamos ver quem vai acertar. Muitas teorias sobre o sistema solar se sucederam até que, no século XVI, o polonês Nicolau Copérnico apresentou uma versão revolucionária. Para Copérnico, o Sol e não a Terra era o centro do sistema. Atualmente, o modelo aceito para o sistema solar é basicamente de Copérnico, feito as correções propostas pelo alemão Kepler.
e pelos cientistas subsequentes. Aí vem, sobre a gravitação, as leis de Kepler. É para você marcar se é verdadeiro ou se é falso. Aí tem a proposição 1, fala o seguinte: adotando-se o Sol como referencial, todos os planetas móveis descrevendo órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos da elipse. Isso é verdadeiro, isso é falso. A número 1 é verdadeiro, isso é falso. Verdadeiro, todo mundo concorda com o Carnelucci? Vou pegar aqui. Quem responder certo, eu vou dar ponto. Quem responder certo, todo mundo concorda? Carnelucci falou que é verdadeiro. Ai, Jesus, deixa eu pegar aqui, deixa eu anotar. Carnelucci acertou, gente? Carnelucci acertou. Então, vou colocar aqui terceiro ano. Carnelucci. Ponto para Carnelucci. Segunda proposição. O vetor posição do centro de massa de um planeta do sistema solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em sua órbita, não importando a posição do planeta em sua órbita. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É a segunda lei de Kepler. Áreas iguais, tempos iguais. Só que escrito assim de uma forma mais rebuscada, mais requintada. Terceira proposição. O vetor posição do centro de massa de um planeta do sistema solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas proporcionais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em sua órbita. Varre áreas proporcionais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta. E aí, a terceira? Falso. Falso. Teve gente que respondeu? A Bruna. Bruninha? Respondeu falso. Bruninha também, falso. Vou colocar aqui, Bruna. Muito bem, Bruna. Estou anotando, gente. Ó. Porque quando ele fala, lá em cima, ele fala o vetor do centro de massa de um planeta do sistema solar em relação ao centro de massa do Sol. Aí ele coloca aqui, na terceira ele fala assim, o vetor posição do centro de massa de um planeta do sistema solar em relação ao centro de massa do Sol. Varre em um planeta do sistema solar. Lá em cima, não. Ele fala o vetor posição do centro de massa de um planeta do sistema solar. Não, tá igual, não tá? Peraí. O que tá diferente? Varre. Áreas iguais, intervalos. Varre. Ah, tá. Ele fala que usa a palavra proporcional. Varre áreas proporcionais. Não é áreas proporcionais, é áreas iguais. Então, o que está errado? Olha, gente, agora que eu estou vendo que eu estava lendo, parecia que estava tudo igual. Mas não é. Aqui em cima é áreas iguais, que é a segunda lei de Kepler, áreas iguais, tempos iguais. Não é áreas proporcionais, intervalos de tempos iguais. Áreas iguais, tempos iguais. Aí ele utilizou, se ele tivesse trocado para... Não, Sônia, quer andar rápido demais que dá. Tinha que trocar essa palavra proporcional por igual. Lá na segunda lei não fala de proporcionalidade, fala de igualdade. Áreas iguais, tempos iguais. E aí, de maneira correta, Vinícius e Bruna respondeu certinho. Próxima é a quarta. Para qualquer planeta do sistema solar, o quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período da revolução em torno do Sol é constante. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Ai, Jesus. Até hoje eu ainda tenho guardado negócio de prova. Falso. De novo. Pior que tá correto. Porque ele vai pegar lá. Só que ele mudou a sequência, né? Parece que tá errado, mas é disso. Ele não fala que é a razão. Deus, ele falou assim, meu Deus do céu, a partir do quociente do cubo do raio médio da órbita, eu falei, que porra esse cara tá falando?
Então, ó, o quociente do cubo do raio, então é R ao cubo, pelo quadrado do período da revolução. Que dá a impressão que tá ao contrário a fórmula, né, Carnelucci? Isso, Bruna também estava respondendo? Bugou aqui. Aham. Dá essa Tentei impressão colocar mesmo. aqui. Tinha que colocar Buguei. de forma sequencial. Concordo com você. Essa daqui não é nem verdadeira nem falsa. Está correta a análise de vocês. Porque ele deveria colocar o seguinte, que era colocar t ao quadrado, né, o quadrado do período, dividido pela a razão, né, entre período ao quadrado pelo raio ao cubo. Aí ficaria mais entendível. Agora, o quociente, como é estranho, né? Porque é como se fosse a resposta de uma conta de divisão, né? A partir do quociente, não entendi mais nada para baixo. É que ficou confuso, mas ele fala o quociente a parte de baixo. Ó. É que ele inverteu. Gente, ele fez... Olha que sacanagem. Que sacanagem. Olha, peraí. Deixa eu falar com vocês aqui. Deixa eu trocar aqui. Ó, o que ele falou? Ó, ele falou o seguinte. Ele pegou isso aqui, ó. Ele falou quociente. Quociente é isso aqui. É o R ao cubo. Por t ao quadrado. Tá certo, tá certo. Só que para ficar... Mas ele fez isso aqui de sacanagem mesmo. De sacanagem. Ele pegou e falou o quociente de R ao cubo por t ao quadrado. Ele deveria ter falado a razão, né? De t ao quadrado por R ao cubo. A razão. Não, mas ele fez o inverso para confundir, para induzir você a pensar que era isso aqui, ó. E daí, porque as três leis são fáceis, o aluno marcaria a opção errada. Isso aqui era falso. Mas isso aqui é falso realmente. Mas isso aqui é verdadeiro. E ele falou desse jeito. E, olha, dá vontade, olha, falar bem a verdade, você errava a questão do Enem por causa do negócio desse, não dá vontade de pegar o dito cujo que elaborou a questão e dar uma lapada nele? Falar que ele não tem família. Ai, meu Deus do céu! Acho que dá para mais uma, bora lá. Eu fico assim, né? Eu também fico analisando. Agora, essa daqui, gente, vou mostrar para vocês. Essa daqui é sem lógica nenhuma, essa 2. Ele coloca essa figura e ele dá a área, ó, de A até B é T sobre 5. Ou seja, é o período dividido por 5. Aí, e tem só esse desenho. Depois, vai lá, subindo. Ele coloca, considerando que as áreas A1 e A2 são iguais. Ele quer saber o segmento, né? O segmento CA. Ó, o segmento CA. Ó, o segmento CA, onde está o pontinho cor-de-rosa do planeta. Então, você tem que somar. Essa daí é mais pela intuição, porque não tem outro dado. Se a área de A1 é igual à área de A2, você tem lá, deixa eu interromper e trocar de câmera. Ó. Vai pela suposição. Você tem T sobre 5 mais T sobre 5. Isso vai dar 2T sobre 5. Como lá, aquela área lá, aquele pedaço assim, ele parece ser muito maior do que aquele outro pedaço, você vai somar mais T sobre 5. E isso vai dar 3T sobre 5. O que eu achei desse exercício? Fossa. Deixa eu trocar aqui. Eu achei fossa, entendeu, né? Não gostei. Por quê? Não tem lógica. Como que cobra um negócio desse terceiro ano? Olha lá, ó. Tá a figura A1, se somar A1 mais A2, vai dar 2T sobre 5.
Aonde está de A até C ou de C até A é muito superior a 1 mais a 2. Aí você soma mais T sobre 5. Vai dar 3T sobre 5. Só isso. Qual que é a lógica disso? Não sei. Por que fizeram esse exercício? Olha lá. Aqui, 3T sobre 5. É a resposta correta. Gostei? Não gostei. E você, o que achou? Confuso, porque na hora que ele falou consciente mais para baixo, eu boiei. Falei, o que esse Não, cara mas tá falando aí? é esse outro aqui, ó. É o 2 que eu tô falando. É Ah, o tá, 2 agora. agora. Ah, Esse esse aqui, é. ó. Agora Fala eu bem. buguei também. Não, então, mas ele fala, tem a área aqui de A até B e de B até C, vale cada uma, né, T sobre 5. Então, você vai somar T sobre 5 mais T sobre 5, vai dar 2T sobre 5. Só que de A até C, ou de C até A, é maior do que a soma de A1 mais A2. Aí você soma mais T sobre 5. Mas aí você não tem aqui, deveria dar para você ter alguma coisa milimetrada para você calcular essa área, né? E dava para juntar, colocaria o raio aí, não sei, mas deixasse você calcular. E daí você vai por suposição, tem que somar mais T sobre 5, aí vai dar 3T sobre 5. Não vi lógica nesse exercício, com toda sinceridade. Não vi, né? Mas aí, graças a Deus, foram 2 exercícios. Deixa eu encerrar com vocês. Graças a Deus, até que rendeu a nossa aula hoje. Amém, Senhor. Obrigada. Obrigada. Deu para fazer Aí 2 exercícios. Pois é, a gente vai terminar depois, na próxima aula, os exercícios de lei de Kepler e vamos resolver os exercícios de força gravitacional. Se vocês quiserem, já resolva de força gravitacional. Das de Kepler, os exercícios estão assim, mais ou menos. De força gravitacional está um pouquinho melhor. Resolva, tá? Ó, beijo para vocês, bom início de semana, que essa semana seja proveitosa, abençoada para vocês. Ó, e que Deus abençoe a saúde lá da Zeferina, que ela fique bem mais rápido possível, tá? Tchau, gente! Tchau, professora. Tchau!